Graça e paz, queridos irmãos, amada igreja, dando sequência ao nosso estudo, Coragem, pois, de ser homem, né, baseado no livro Homens do Reino, Tony Evans, editora Mundo Cristão. Vamos ver hoje sobre a declaração do homem do reino, declaração do homem do reino. E essa declaração foi feita em Josué 24:15, é um texto muito conhecido da igreja, dos irmãos. Josué 24:15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, baseado nesse versículo, Josué 24:15, nós vemos a declaração do homem do reino, declaração do homem do reino. Então, quem que é o homem do reino? O homem do reino é alguém que decidiu viver consistentemente, de acordo com o governo do reino de Deus. O homem do reino é alguém que decidiu viver consistentemente de acordo com o governo do reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, o homem do reino é alguém que decidiu viver consistentemente de acordo com o governo de Deus e o senhorio de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, existe uma teologia da escolha, né? Vivemos em dias como que se estivéssemos numa encruzilhada, né? Há um caos em que somos bombardeados com informações de todos os lados. Quem somos, como devemos agir, trabalhar, falar, sentir, o que devemos aceitar. Essas informações estão nas ruas, nas mídias sociais, na cultura secular. Recebemos de Deus a liberdade de escolha quanto às opções colocadas diante de nós. Então, Deus, existem escolhas e nós podemos fazer as nossas escolhas. Deus não impõe, nós não somos como bonequinhos, né? Quando, às vezes a criança, né, pequenininha, pega ali o seu soldadinho, essa coisa, e vai para lá, vem para cá, fala, né, pelo bonequinho. Não, nós não somos assim, Deus não quis isso para nós. Então, nós podemos escolher, né? Existe uma teologia da escolha, todas as decisões estão dentro do campo da soberania divina, né? Como em um campo de futebol. Podemos escolher entre o que ele determina, o que nós queremos, ou o que o mundo impõe. Mas não podemos escolher as consequências de tais escolhas. Então, Está entendendo, irmãos? Deus é soberano, então não importa a decisão que nós tomemos, né? Vai estar tudo dentro do campo da soberania divina, mas nós temos liberdade para escolher, mas somos presos das consequências, né? O que vai acontecer depois não cabe a nós decidir. Então, aqui em Josué, algumas lições para nós, né? Mas vivemos em dias que o homem tem sido domesticado de forma contrária à vontade divina revelada a Adão. O povo que deixou o Egito levou consigo em seu coração. Eles queriam as bênçãos de Javé, né, de Jeová, mas não a obediência. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas não os Deus das bênçãos, né? Não permita que o lugar em que você vive determine as escolhas que deve tomar. Então, Josué, diante daquele quadro, nós vemos um comprometimento espiritual. Não existe esse quadro que vemos hoje, comprometimento, né, com os deuses de além do Eufrates e do Egito, né, da cultura. Existe hoje, os homens são bombardeados, nós somos bombardeados de tal forma que para sermos aceitos, nós concordemos ou nos sujeitemos a princípios que estão fora da vontade de Deus, da palavra de Deus revelada. Homens com um pé no mundo e outro na igreja, ainda não tomaram essa declaração, ainda não fizeram, né? Não tomaram para si essa declaração de independência a favor do reino. Os ídolos podem ser tecnologia, carreira, política, condição financeira. Só que, sabe, nós não devemos esquecer que Jeová, que Javé, que o Senhor, ele tem uma cláusula de exclusividade, né? Ele não quer um coração dividido, né? Devemos escolher a quem servir, né? Ou, como diz, né, nos evangelhos, né? Ou a de amar um e odiar o outro, ou odiar o outro e amar um.
Então, sobre Josué, o que nós podemos aprender com esse homem do reino? Esse homem que tem sido um modelo de liderança, de bênção para nós, mesmo depois de tanto tempo, né, que ele viveu. Mas a primeira coisa que nós aprendemos com a sua coisa, da sua declaração, né, ele vai afirmar de forma pessoal, quer dizer, uma declaração pessoal. Ele vai dizer: olha, eu e a minha casa. É o tipo, você vê que esse é o tipo de decisão, irmãos, que só cabe a cada um de nós, né? Ninguém pode decidir por nós. Acho que ninguém pode se alimentar por nós, ninguém pode beber água por nós, ninguém pode fazer muitas coisas por nós. E semelhantemente, ninguém pode tomar essa decisão pessoal senão nós. Então, cabe a mim, cabe a você tomar essa decisão em prol do reino, né? Ele vai falar: olha, vocês escolhem o que for melhor para vocês, só que eu sei o que é melhor. E o que é melhor para mim é o Senhor, é esse Deus que nos tirou, né, do Egito com mão forte, braço estendido. Então, será que eu sou um homem? Será que eu sou um pai? Né? Será que eu sou um cristão? Então, se eu sou mesmo, eu tenho que tomar essa decisão pelo eu sou, né? pelo Senhor, pelo Jeová, né? Eu sou um homem, né, que tem uma aliança com Deus, tem uma aliança com a sua palavra, tem uma aliança com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o tipo de decisão que requer coragem. Afinal de contas, todos nós queremos ser aceitos, não? Josué torna a sua decisão explícita e inconfundível. Fala: olha, vocês escolhem para vocês, mas eu sei o que é melhor para mim. Outra coisa que nós vemos foi uma declaração pessoal, né, individual, mas também foi uma declaração familiar. Ele vai falar: olha, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu, minha mulher, meus filhos. Né, não tem votação, não tem democracia, né? Como eu falei, o Senhor, né, Jeová, o Senhor Deus, ele tem essa cláusula de exclusividade, não aceita coração dividido, não aceita famílias divididas, né? E nós vemos o quê? Que ele escolhe pela sua família, ele não faz votação. Biblicamente, o homem é responsabilizado pela condição espiritual da sua família. Nós vemos alguns trechos, por exemplo, Jesus era da família, né, de Davi, da casa de Davi, ou nós lemos, né, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Depois nós vemos que em Adão todos morreram. Nós lemos, né, no relato lá, bíblico, né, em Gênesis: olha, Adão, onde você está? Quer dizer, ele não pergunta de Eva, né, embora se a gente fosse ver, quem comeu o primeiro fruto foi Eva, né? Quem levou para Adão, né? Não, mas ele vai tratar com Adão: onde tu estás? Então é algo que nós não devemos esquecer. Então, foi uma declaração pessoal, individual, mas foi também uma declaração familiar: eu e a minha casa. Lembra uma figura, às vezes os irmãos já viram em algum lugar, né, Jesus como se fossem vários guarda-chuvas, né? Guarda-chuva maior, Jesus Cristo, aí depois um guarda-chuva menor um pouco o marido, depois a esposa, depois os filhos. Mas isso biblicamente, irmãos, sabe, se um homem tem por cabeça o Senhor Jesus Cristo, se ama essa palavra, se teme ao Senhor Jesus Cristo, ele vai amar a sua esposa tão maravilhosamente que ela vai retornar esse amor recebido em sujeição, em alegre sujeição. Então o homem vai amar a esposa vai se sujeitar ao marido, e eles juntos, né, vão cuidar desses filhos que são bênção do Senhor. Então, se o homem não se cobrir apropriadamente, a gente está falando aqui, irmãos, de cobertura. Isso é por causa de Cristo, isso não está em nós. Eu não poderia ser um homem, um pai, né, segundo a vontade de Deus, se não fosse pela cobertura de Jesus Cristo, cada um de nós, irmãos. Então, olha, se um homem não se cobrir apropriadamente de Cristo, ele não pode cobrir espiritualmente a sua família. Então, isso não se trata, né, de mim, de você, irmão, se trata do senhorio de Jesus Cristo, da nossa submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Então, primeiramente, lembrando, uma decisão pessoal.
Josué vai falar, uma declaração familiar, eu e a minha casa. Agora, claro, nós vemos que foi uma declaração, né, controversa, né? Para ele não havia dúvida, né, com certeza, mas ele entendia que para outras pessoas, outros grupos, haveria uma rejeição, haveria dúvida. Olha, porém, se vos parece mal servir, ele já vai entender o seguinte, que era bom para ele, né, seria motivo de rejeição para outras pessoas, né, se vos parece mal. Não é do agrado de você servir ao Senhor, sujeitar-se ao Senhor, tudo bem, cada um no seu quadrado, né? Então nós vemos que essa declaração foi controversa, porque, claro, era contrária à cultura, era contrária ao pensamento de outros homens. Interessante aqui, né, irmãos, que não foi no PV, né, como nós dizemos, mas foi publicamente, né? Ele toma essa decisão publicamente. Pessoas estão acessíveis, prontas para o efeito do Evangelho. Imaginem, irmãos, nesse momento de pandemia, se nós falarmos de Cristo e pessoas vierem a se render ao senhorio de Jesus Cristo, olha, que bênção poderia ser, né? Tanto individual, uma família, uma sociedade, todos, né? Como vai dizer o Salmo, né? Bem-aventurada a nação, bendita a nação, bênção uma nação cujo Deus é o Senhor. Então, uma declaração controversa, não para Josué, não para aquela liderança, mas para aqueles que trouxeram o Egito no seu coração. E, finalmente, nós entendemos que foi uma declaração convicta, né? Ele, em momento algum, mostrou dúvida. Um texto muito apropriado, os irmãos vão lembrar, o texto de 1 Reis 18, quando se dá o combate entre Elias e os falsos profetas de Balaão, e ele vai dizer o seguinte, 1 Reis 18, 21, ele vai dizer o seguinte, então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Então, Elias chama o povo, clama o povo, chama o povo, desafia o povo a tomar uma decisão. Então, quem é Deus, vocês devem seguir aquele que for Deus. Então, ele vai falar exatamente, Elias, aqui, uma decisão. E ele vai mostrar a convicção. Olha, vocês não estão muito convictos aí, porque até agora esses deuses de vocês não deu qualquer resposta. Não se trata de bem me quer, mal me quer, não se trata de cara e coroa, de horóscopo, de nada, irmãos. Posso escolher entre Deus o que é melhor para a minha família, ou o mundanismo e o caos. É o caos que nós vivemos. Eu lembro da conduta, né, daquele pai do filho pródigo, realmente devia ser uma conduta tão firme, né, tão de homem do reino, que o que o filho lembrou não foi nem bem de dar as palavras do pai. Ele vai falar assim, olha, quantos servos do meu pai tem mais, estão melhores do que eu vou voltar, eu vou pedir perdão ao meu pai e vou querer ser um servo dele, que é melhor ser um empregado do meu pai do que estar aqui nesse mundo. Então, ele via convicção, ele via propriedade no seu pai, com certeza seu pai foi um homem do reino, e essa convicção do pai ao tratar os seus servos, que trouxe convicção ao filho pródigo e o fez decidir e desejar retornar. Então, irmãos, Deus está chamando, né, cada um de nós para tomar uma decisão, né, fazer essa declaração. Somos de Deus ou somos do mundo, né? Se nós quisermos ser amigos do mundo, nós entendemos, né, a palavra de Deus vai falar que nós nos constituímos inimigos de Deus, homens do reino. É isso que o Senhor Deus, nosso Criador, nosso Salvador, tem para nós. Deus abençoe cada um de vocês.